Estamos no número 42, vamos retomar. Por isso é preciso incessantemente purificar a nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente, de pura imaginação, de imperfeição, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Vejam, ele transcende toda a sua criatura. Aquilo que Deus, a gente pensa que Deus é, vimos ontem, e o número está fortalecendo, confirmando, veja, ele é muito mais do que nós imaginamos, do que nós queremos confeccioná-lo. Com Deus que nós criamos, veja, com Deus que nós aprisionamos nos nossos pensamentos. Simples, direto e rápido. Deus não cabe na nossa cabeça. Deus não cabe no nosso coração. Vejam, ele se faz tudo isso, mas ele é muito mais. Não dá para aprisionar Deus, entendê-lo na totalidade. É isso que o Catecismo da Igreja Católica está pedindo, que nós tenhamos cuidado com a nossa linguagem, para não rotularmos Deus e vermos ele a partir dos nossos rótulos, a partir dos nossos títulos humanos que nós projetamos de Deus. Associamos a Deus com as nossas imaginações, com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. É uma verdade absoluta que não muda, não é uma verdade relativa. Vejam, e como o Catecismo da Igreja Católica, ele é realista, ele é concreto. Vejam, ele é pé no chão, ou os pés no chão. Não tem jeitinho, não é? Não tem linguagem doce, açucarada, mas olhe bem, veja bem, não é? Pense direitinho. Não. A doutrina da igreja é dogmática, é objetiva, é concreta, é real, é física, sem nos deixar dúvidas. É uma verdade absoluta, sem nos causar confusões, sem nos deixar com incertezas. Não. Eu não entendo o católico cristão católico, que diz que tem dúvida da sua fé, que tem dúvida que é... Ô padre, eu estou com dúvida porque eu não sei que eu estou na igreja verdadeira. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então me desculpe dizer, é melhor você ser de qualquer outra comunidade eclesial que tem verdades relativas, meias verdades, não é? Que não foi edificada na rocha, na fé de Pedro, tem o fundador Jesus Cristo, que te deixa muitas dúvidas. As verdades são as verdades dos homens, criada pelos homens, doutrina criada pelos homens. Mas um católico que se diz católico de raça, um católico profissional, como dizia Dom Henrique Soares, não pode procurar o seu pastor para dizer que está com dúvida. Ou, a gente entende, no Evangelho o próprio Jesus diz que os ignorantes, não é, serão salvos. Só se você for um ignorante. E você é porque você quer. Porque nas livrarias tem livros à vontade, tem todos os livros. Olhe para minha biblioteca, que não é grande, tem todos os livros. Esses livros que eu adquiri, comprei todos, você pode comprar. Só é você investir na sua fé, só é você investir na sua
formação, só é você investir na sua espiritualidade, só é você investir no conhecimento histórico da sua igreja, querer crescer no conhecimento da sua igreja. Mas tem muito católico pé de poeira que quer crescer em títulos, em cargos dentro da igreja. É porque eu sou coordenador da Legião de Maria, sou do apostolado da oração, porque sou da renovação carismática, sou do terço dos homens, sou do ministério de música, eu tenho um dom de cura, tenho um dom de libertação, tenho isso e aquilo. Meu irmão, minha irmã, isso não salva ninguém. Você não vai ser salvo por isso não. Você vai ser salvo tendo uma fé firme. Dona Severina, que está lá nas Brenhas, me desculpe, não é? Lá, bem afastado, no engenho, na roça, que está todo dia, não tem nada disso, mas reza o texto dela todo dia, reza o rosário, o santo ofício, escuta a missa pelo rádio, porque não tem mais condições, ou a televisãozinha dá, acompanha, e a fé dela é sólida. Essa vai ser salva. Do que nós que vivemos muitas vezes num balaio de gato dentro da comunidade, perseguindo as pessoas, tendo inveja, tendo ciúme, puxando os tapetes, e ainda a gente diz que tem fé. Escuta a palavra de Deus, comunga, louva, adora, e é causa dentro da comunidade de divisão, desunião. Diabolos, no latim, quer dizer aquele que divide. A nossa igreja, ela é autoridade em unidade e em comunhão, em reconciliação. Severino Elizabeth diz: boa tarde, Padre, agradeço pelas suas palavras de sabedoria. Amém. Deus abençoe. Vejam, nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Sempre aquém do mistério de Deus. Nós podemos conhecer, aprofundá-lo, mas nunca esgotá-lo, entendeu? Ah, é mistério, eu não conheço. Mistério não pode ser conhecido. Essa não é fé católica não, cuidado. Os mistérios de Deus podemos conhecê-lo, podemos cada vez mais na nossa caminhada de fidelidade, de resposta ao compromisso, ao chamado de Deus, e aprofundando. Mas nunca você vai poder bater no peito e dizer: eu esgotei tal mistério, tal revelação. Não. Ele transcende, está para além. E nós estamos aquém de todo o mistério de Deus. Amém? Número 43, para irmos para o resumo e terminarmos este capítulo. E o resumo vai ser muito mais rápido, porque nós já vimos tudo que tem no resumo. Só para fixar essa doutrina na nossa mente e no nosso coração. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se exprime, sem dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança. E quem diz isso, não é? É o Concílio Lateranense IV. E que não podemos apreender Deus, o que Ele é, mas apenas o que Ele não é. E de que maneira os outros seres se situam em relação a Ele. Quem diz isso é São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no diálogo contra os gentios, no primeiro livro, ele diz: vejam aqui, eu não posso apreender Deus. Ninguém pode dizer: é meu Deusinho, é meu Jesuinho, Espírito Santo, bichinho, não é? É todo meu. Não. Ninguém pode apreender no seu cerne, no seu ser. Deus é simples, porque Ele não é complexo e nem é composto.
dividido. Não tem mais outro. É a única essência, substância e natureza. Vejam. E ele acolhe a nossa linguagem limitada, na nossa linguagem descodificada muitas vezes. Ele nos entende porque ele é Deus. Ele é ilimitado, ele é infinito. Eu sou limitado e sou finito. Estou à mercê do tempo que nos castiga, que nos judia, que nos dobra, que nos envelhece, que nos adoece, que vai nos matando cada dia. Eu sou, mas Deus não. É atemporal. Está fora do tempo. Foi Ele que criou o tempo. Ele é dono do tempo. O tempo não pode, jamais. Por isso que Ele disse aos fariseus: o sábado foi criado para o homem e o homem não foi criado para o sábado. Essa é a graça. O tempo foi criado para nós, não nós para o tempo. Nós fomos criados para o tempo de Deus, que é a eternidade, é os céus. Você vive aqui como cidadãs do céu. Os antigos dizem o mais simples, nós estamos aqui, é uma passagem. Ou seja, é uma Páscoa. O Antigo Testamento fundamenta isso, é uma Páscoa. Enquanto não passarmos o mar vermelho da nossa vida, nós não vamos ver a terra prometida. Temos que passar o mar vermelho da nossa vida. O que significa o mar vermelho da nossa vida? O último inimigo, a morte. A morte. Ah, padre, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Meu irmão, minha irmã, você só vai se você morrer. Alguns teve a graça na história, apenas 3 que foram arrebatados. Até Nossa Senhora morreu. Foi diferente a morte dela? Foi. Uma morte suave, uma morte doce, uma morte eterna. Estava tão em Deus que nós não temos condições de dizer que foi morte, mas ela dormiu. A igreja chama de dormição. Os padres da igreja chamam de dormição com a morte de Nossa Senhora, mas foi morte. Ela foi assunta ao céu, ressuscitando. Não chegou no céu morta. Ninguém chega no céu morta porque a alma não morre. É o corpo que padece, que jaz, mas a alma não. Essa é a doutrina da Igreja Católica. Vejam que a gente está crescendo. Marinei Silva, seja bem-vinda. Tânia Félix, ela diz boa tarde, sou de Palmares. E Marta França, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos para o nosso resumo. O número 44 diz: o homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso. Ninguém pode tirar isso da gente. Porque provém de Deus e para Ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se viver livremente sua relação com Deus. Ninguém é humano fora de Deus. Veja o que a doutrina diz. Bruna Anjos, boa tarde. Preparada para mais um dia de estudo. Amém. Giovanni Fernando, ele diz boa tarde aqui de Gamileira. Amém, seja bem-vindo. Veja, ninguém é plenamente humano fora de Deus. A nossa humanidade só vai sendo aprimorada, ou seja, só vai sendo aperfeiçoada, só vai sendo plenificada. Nós vamos sendo podados, lapidados, quando nós estamos em Deus. Veja, estar em Deus é dentro do mistério da encarnação. É o seu Filho Jesus Cristo. Então Deus, na sua infinita misericórdia, amou tanto o mundo que nos deu fisicamente, que veio, se deu fisicamente para, não apenas com palavras, não apenas levantando outros seres humanos, mas o próprio Deus se fez humano e mostrou para nós o protótipo, o tipo perfeito de humano. A tal ponto de alguns estudiosos, estudando a vida de Jesus, na humanidade de Jesus, disse: humano assim, tão pronto, tão perfeito, tão pleno, só pode ser Deus. Frase maravilhosa, né?
humano assim só pode ser Deus. Homem assim só pode ser divino. Porque nenhum outro homem, nenhuma outra criatura chegou a se igualar, a se parecer com Jesus na humanidade. É o que diz o resumo no número 44. Vejam, vamos adiante. O 45. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira nele. Não é? E isso diz Santo Agostinho no seu livro das Confissões. No livro 10 de Santo Agostinho, nos números 28 e 35, Santo Agostinho diz isso. Vejam, eu fui celebrar hoje pela manhã no convento para as irmãs da Fraternidade O Caminho, e no corredor eu disse uma brincadeira que não foi uma brincadeira, não é? Veja, na vida vamos ter tristezas e aflições, dores e sofrimentos, perdas. E às vezes as doenças que existem incuráveis, temos que conviver com elas. Às vezes açoites, malefícios que temos que conviver com ele o tempo todo. E por isso que a cura e a libertação só vem com a morte. Às vezes Deus nos cura e nos liberta só com a morte. Vejam, porque no céu não há mais dor, não há mais sofrimento. Não existe doentes nos céus. Não existe perturbado nos céus, existe? Não existe aprisionados no céu. Então, se a gente morre em Deus, mesmo padecendo aqui, e a certeza é que vai para os céus, somos curados e libertos de tudo. Os sonhos não realizados, os projetos não edificados, vejam, os meus anseios, os mais fundamentais, cruciais na minha vida, só serão realizados nos céus. E aqui na terra, sem o homem estar em comunhão com Deus, sem a mulher estar em comunhão com Deus, não poderá ser feliz. Agora olhe para os seus lados, olhe para as suas amizades, olhe para a sua casa, olhe para você mesmo. Quantos anos você tem? Eu, Padre Adivânio, tenho 43 anos. Dia 19 de agosto vou fazer 44. Veja, esses anos todos já foram suficientes para me convencer que todas as minhas realizações me fizeram contentes, me deram a alegria, mas não a felicidade. Porque a felicidade plena, você não sente necessidade mais de nada. Sim. Quando eu realizei uma coisa, veja que fome tem dentro da gente. Veja que sede tem dentro da gente. Parece que vai abrindo um buraco de ozônio. Quanto mais bota, mais ele se abre. Uma cratera foi feita dentro de nós, uma sede. E sempre mais. E o mundo aprendeu isso, o mundo mercadológico, não é? Veja, consumista, que sabe disso. E cada vez mais nos induz para a gente colocar nesse buraco as coisas e ficar com mais vontade. Veja eu ia dizer, não posso dizer aqui, não é? Mas as besteiras que o mundo nos oferece como sinônimos de felicidade, ou seja, as malignidades que o mundo oferece. Quantas pessoas postam aqui: Padre, reze pelo alcoolismo do meu filho, do meu esposo, da minha esposa. Você tem amigos alcoólatras que por carência entram nesse vício.
Os adolescentes e os jovens cada vez mais estão se perdendo no álcool. Não pode participar de uma brincadeira de roda mais que não tenha uma cervejinha, que não tenha um uísque, que não tenha, me desculpe, uma cachaçinha. E é tudo assim com carinho, viu, no inho. O mercado sabe tanto disso, melhor dizendo, o diabo sabe tanto disso, que tenta nos iludir, não é? com essas cervejas que diz que não tem álcool agora, com essas cachaças misturadas com limão, com tantas coisas, sabor disso, sabor daquilo. Os jovens que estão entrando no mundo das drogas cada vez mais, como sinônimo de liberdade, de ser livre, de conhecer o mundo, de ganhar dinheiro para ter as coisas, de sair da realidade doentio. A prostituição cada vez mais, quanto mais prazer, eu quero mais prazer, quanto mais prazer, eu quero mais prazer. E nada disso, depois de ter feito, depois de ter realizado, nos preenche. Por quê? Porque nada disso nos criou, meus irmãos, minha irmã. Nada disso nos fez. Quem lhe fez foi Deus. Ele lhe reservou para ele. Ele lhe revelou para ele. Parece que o diabo não sabe disso. Porque o diabo tenta nos roubar de Deus. E nunca ele vai tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deve ser a grande frustração do diabo. A grande decepção. Nunca. Criaste-me para vós, disse Santo Agostinho. E minha alma está inquieta, enquanto não repousar em vós. Vamos avante? 46 diz assim: quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. O Catecismo está dizendo que Deus fala em 2 lugares: na voz da nossa consciência e no nosso coração. Deus fala. São os lugares que o diabo não toca. Na nossa consciência, ele age por sugestões. Nos acordes. Vai teclando, teclando, teclando naquele acorde até acertar o vício que a gente tem, a fraqueza que a gente tem. Mas são lugares de Deus. Ele fala. Por isso que muito diz, siga a voz do seu coração, siga a voz da sua consciência. Não é coisa boba não, viu? Não é um conselho de autoajuda. Mas o Catecismo está dizendo aqui, mesmo com a nossa linguagem limitada, mas quando nós chegamos à plena consciência diante de Deus, nós chegamos também à constatação da sua existência. Deus existe e eu posso tocar. Deus existe e eu posso sentir. Deus existe e eu posso experimentar. Deus existe e Ele me visitou. Deus existe e Ele entrou no meu coração. Deus existe e eu quero ficar com Ele. Amém? Vejam, o número 47, a igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, não existe outro Deus fora dele. Todos são falsos deuses e mentirosos. Nosso Criador e Senhor pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. A razão que Ele nos deu, entendimento, ciência, inteligência, sabedoria que Ele nos deu, nós, pela criação, pela harmonia e a beleza que nós vimos, nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos chegar ao conhecimento de Deus.
E aqui é interessante que o Concílio Vaticano I constatou isso na história, reafirmou a verdade que está no Gênesis. O número 48 diz: podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu mistério, como nós vimos. Se vocês estão ouvindo algum barulho aqui, não é? É o vizinho que está fazendo o trabalho, tá certo? Vejam. Por isso, eu vos pergunto, por que ser santo? Por que ser santo? Nós chamamos de santidade. Todo esse conjunto aqui, entendeu? De caminhar para Deus, de estar unido a Deus, de ser imagem e semelhança dele, de estar em comunhão com ele, se deixar governar por ele, pautar por ele, lapidar por ele, podar por ele, ter o seu filho como Senhor e Mestre da nossa vida, ter os olhos fixos em Jesus, imitar Jesus, que nós vamos sendo perfecto, ou seja, estamos sendo aperfeiçoados para resplandecer a beleza de Deus. Por isso que a arte, a cultura, a ética, a moral, a beleza dizem e falam da existência de Deus. Um Deus que nos criou, o sumo bem. Por que ser verdadeiro? Porque, veja, ser bom. Porque ser misericordioso. Para fazer com que racionalmente as pessoas entendam e vejam e cheguem ao conhecimento de Deus. Uma vez que você chegou, o seu testemunho agora é fazer com que esse Deus seja conhecido por todos. Perceba agora que está para além de um muro religioso. É necessário a religião que religa o homem a Deus. Mas depois de estar em Deus, nós somos livres totalmente. À vontade dele. Vamos para agora o número 49 e terminamos esse resumo para entrar no segundo capítulo dessa sessão. Sem o Criador, a criatura se esvai. Vejam. E quem diz isso é a Gaudium et Spes, número 36. E nós já sabemos o que é a Gaudium et Spes. É um documento do Concílio Vaticano II chamado Constituição. Reafirma isso. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz de Deus vivo aqueles que o desconhecem ou o recusam. Foi o meu comentário. Dentro daquele mandato do Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, vós sois a luz do mundo. Mas lá na frente nós vamos ver quando tornamos essa luz. E só nos tornamos luz porque somos batizados. Quem não é batizado, quem é pagão, não é ainda luz, está no tempo de trevas. Está na noite da sua existência. Infelizmente tem pessoas com 30 anos, 40 anos, 50 anos, pessoas que passam a vida toda sem ser luz. Porque não é batizado, não é filho de Deus, não tem fé. Vejam como isso é sério. Muito sério. E por isso que muitos não querem aprofundar a sua fé. Porque quanto mais a gente conhece a fé, quanto mais dado, mais será cobrado, mais será exigido, não é? Nós nos tornamos responsáveis e comprometidos, mas ao mesmo tempo pelo estudo, a gente treme diante da verdade. Se não for um caba de raça, de peito, se for um fujão, um covarde, se for um frouxo, corre. Corre. Ser cristão não é para os fracos, é para os fortes.
ser católico não é para pessoas carentes de mimimi, que acham dificuldade em tudo, com tudo está cansado, reclama de tudo, tudo é demais, né? Essa geração, infelizmente, que se esforça muito tanto para as outras coisas, mas para o essencial tem indisposição. Gente que tem o tempo todo enxaqueca, né? Dor de cabeça. Veja, tá com cara fechada, tá com mal-estar, não está bem. Tudo dando certo na vida dela, na vida dele, mas ele não está bem. Ser cristão católico não é para esse tipo de pessoa não, viu? Para esse perfil não. Porque como vai renunciar? Como vai fazer jejum? Como vai fazer sacrifício? Como vai aguentar as intempéries da vida? Como vai olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Como vai configurar a sua dor e seus sofrimentos? Como vai oferecer em sacrifício vivo no altar da Eucaristia as minhas ofertas? Oferto, Senhor, aos teus pés. E aos teus pés eu quero estar. Como vai fazer isso? Não pode fazer. Tá bem? Terminamos o capítulo 1. Eu disse que a leitura vai ser tranquila, não vamos correr muito, não é? Temos a vida toda para ler. E se mesmo esse programa se acabar, mas vocês continuam na leitura. A leitura do dia a dia, reservamos 1 hora, 2 horas e 35 minutos. Vamos para o segundo capítulo. É o número 50. Tem como título Deus vem ao encontro do homem. Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir de suas obras. Isso já sabemos. É uma reafirmação do catecismo. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças. A da revelação divina. Deu para entender? A ciência natural, a revelação natural, nós podemos conhecer. A ciência pela ciência, a inteligência pela inteligência, pelas obras existentes, podemos conhecer, chegar, aplicar a Deus. Pelos nossos estudos, veja, escolar, acadêmico, pelos livros, podemos conhecer. Aquilo que os outros já conheceram, já descobriram e compartilham para nós. Mas existe uma revelação divina que ultrapassa, vai para além da nossa cognição, da nossa inteligência, da nossa razão, dos nossos esforços. E quem diz isso é o Concílio Vaticano II. Vejam, por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Deus decidiu, dentro da sua liberdade, de se revelar e se doar a nós. Atenção! Quanto mais simples e mais humilde, vai entender a revelação divina. Quanto mais, veja, complexo, mais soberbo e vaidoso, vai ter dificuldade de entrar na cabeça e de aceitar. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal, diz: Eu te louvo, ó Pai, porque ocultaste os teus mistérios aos grandes, aos sábios e aos entendidos, e os revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, eu te louvo e te bendigo, eu te glorifico, diz Jesus. Vejam.
Mas Deus nos deu 3 virtudes para chegarmos ao entendimento dessa revelação divina. Vamos caminhando. Falo revelando o seu mistério, seu projeto benevolente que concebeu desde toda a eternidade em Cristo, em prol de todos os homens. Revela plenamente seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Aqui estão as 2 grandes portas, os 2 grandes meios. A Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. O Pai se revela totalmente no seu Filho Jesus Cristo. Quando Filipe, um dos apóstolos, pede, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, Filipe, tanto tempo comigo e tu não conheces o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Veja que maravilha. Então, quem faz uma opção por Jesus, quem tem sua vida centrada em Jesus, quem tem Ele como mestre do mestre, quem tem Ele como Senhor da sua vida, quem é apaixonado por Jesus, quem ama Jesus, quem imita Jesus, conhece a revelação divina, conhece o Pai. Tudo isso pela força do Espírito Santo. Veja bem, entenda bem o que este número está dizendo, número 50, o 2º capítulo, pela força do Espírito Santo. Conhece Jesus. Depois da ressurreição, qual foi a promessa? Ascendendo aos céus, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Espírito, o meu Paráclito. E o Paráclito tem a missão de nos reconduzir ao coração de Jesus. O verdadeiro Pentecostes é entrarmos no coração de Jesus e conhecermos essa linguagem inefável do amor. Que maravilha! É no coração de Jesus que nós recebemos todo o amor, a graça sobre graça derramada em nós, que é o amor de Jesus. E João disse, Deus é amor. Artigo 1 desse capítulo, a revelação de Deus, inciso 1, que tem como título, Deus revela seu projeto benevolente para nós. Número 51 diz assim, aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Vejam. E é um documento da Igreja, do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbum. Ou seja, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, no número 1 do documento. O que quer dizer isso? Vejam. 1 João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós. E a maior revelação de Deus foi quando seu Filho o chamou de Pai. Foi a maior revelação que diz aqui, tem acesso ao Pai. Foi quando nos ensinou a oração do Pai Nosso. Que lá na frente vamos conhecer a oração do Pai Nosso e cada pedido que tem no Pai Nosso, que são 7 pedidos. Por isso que Paulo não tem essa expressão Abba, que Jesus falou Paizinho, Paiinho. Foi a maior revolução numa cultura e numa época que não podia nem chamar o nome de Deus em vão, que era blasfêmia.
E até um dos capítulos também nos proíbe. Está blasfemando, profanando o nome santíssimo de Deus. Um Deus que era distante, inconcebível, intocável. O Filho de Deus vem e diz, Pai. Mas não faz isso apenas nas montanhas, na madrugada, quando ele ia orar, na sua intimidade. Veja, ele pede para que todos tenham esse relacionamento com Deus. Quando diz, Pai nosso que estais nos céus. Que grande revelação. É uma das primeiras revelações que Deus é Pai. E se Deus é Pai, nós temos que nos comportar como filhos. Agora, cuidado, filhos que foram abandonados pelos pais, filhos que foram menosprezados pelos pais, filhos que não têm um bom relacionamento com o pai, filho que não dialoga com o pai, filho que é brigado com o pai, desunido, que não fala com o pai, que tem raiva do pai para não projetar este pai humano estragado, que por N e N motivos não cumpriu a sua missão, e você como filho também não está cumprindo a sua missão. Veja, projetar em Deus como um pai e não se relacionar com Deus como um pai. O quanto estes filhos estão perdendo na relação. Eu não consigo rezar o Pai Nosso, muita gente diz, eu não consigo me relacionar com Deus como pai. Por causa dos traumas, dos bloqueios oriundos, advindos dos relacionamentos estragados no âmbito familiar. Vejam, temos que deixar ser curado por esse processo de amorização no relacionamento com Deus. E aí vem a cura também, viu? Na consciência do relacionamento, quando vai nos revelando esse processo de amorização. É um processo também que vai nos curando mentalmente, que vai sanando o nosso passado, que vai colocando dentro da gente o processo de cura. Entender os limites dos outros, a incapacidade, a impotência que todo ser humano se encontra e se abrir à graça de Deus. Pai nosso que estais nos céus. Deveríamos rezar sempre essa grande revelação para nós. Número 52, Deus que habita uma luz inacessível. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. E quem diz isso, veja, é a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 4 a 5. E quem diz mais isso é a Santa Liturgia da nossa Santa Igreja no sacramento do batismo. E aqui eu já quero antecipar, depois vamos ver lá na frente, que Santo Agostinho resolveu este problema que o Catecismo coloca com uma afirmação hoje no número 52. Vejam, que no Filho Jesus Cristo nos tornamos filhos adotivos. Primeira realidade, Deus só teve o primogênito e o unigênito, primeiro e único filho. E como nós somos filhos de Deus? Esta foi a grande pergunta que nos primeiros séculos se faziam, desde os apóstolos. Sim, Jesus nos ensinou que nós temos Deus como Pai. Mas como nós nos tornamos filhos de Deus que é Pai? E no século V, Santo Agostinho deu a resposta. Só é possível ser filho de Deus adotivo no Filho de Deus. É por Jesus e é em Jesus que Ele nos acolhe. E o mesmo amor que Ele tem ao seu Filho, Ele tem por nós. Que maravilha, não é? Que maravilha
é dado por Deus na sua decisão livre de conhecê-lo, de conhecer a sua vida divina. Meu irmão, não é pouca coisa não, viu? Não é pouca coisa não. Quanto tempo a gente menosprezava essa verdade porque não conhecia. Não é pouca coisa não. E que de forma eu me torno? Qual é o meio que eu me torno? E aqui você tem que ter uma consciência incrível, ao mesmo tempo maravilhosa. Pela Santa Mãe Igreja Católica. A pia batismal é o útero da Igreja. É ela que gera filhos e novos filhos para Deus. A Igreja Católica, veja que missão, não é? Porque é pelo batismo que nós tornamos filhos de Deus, pelo sacramento. E só se recebe na Igreja Católica. Algumas igrejas, ou seja, comunidades eclesiais, a igreja reconhece, porque batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Santíssima Trindade. E a igreja reconhece. Sem esse reconhecimento não há liceidade e não há validade. Daquela que recebeu a missão do fundador, que é Jesus Cristo, em Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei, edificarei minha igreja. O que ligar na terra será ligado no céu. O que desligar será desligado. Não tem mais. Mas por quê? Peraí, mas essa cláusula. Não, ele quis dizer isso. Não tem interpretação aqui não, meu irmão. Eu creio na igreja. E creio que a Santa Igreja me diz. E acabou para mim, Padre Adivânio. Não tem roda dos escarnecedores, dos bebuns, cheio de álcool, cheio de fantasias, os álcools das ideias, que venham me convencer disso, não. A Igreja tem mais de 12.000 anos. E todos os concílios confirmaram, reafirmaram essa verdade. Eu sou filho de Deus dentro da Igreja Católica, é ela que me faz filho de Deus. E olha que eu fui protestante 15 anos. 15 anos. Eu sei o que eu estou falando. Cuidado. Mas o padre fala muito dos evangélicos, fala muito dos protestantes. Porque eu descobri na carne o desserviço que eu fazia. Porque eu sei, já me confessei, já pedi perdão. Quantas pessoas eu levei para o inferno, tirando da Igreja Católica, da sã doutrina. Quantas pessoas, o desserviço que eu fiz. E hoje, o quanto eu puder lutar para trazê-las de volta, claro, em outras pessoas, eu vou fazer, vou dar a minha vida para proclamar a verdade. Eu não tenho mais idade, quase que eu morria com Covid, não é? Não tenho mais medo da morte e não tenho mais respeito humano, não tem mais que estar considerando pastor A, pastor B, tá com esse relacionamento da boa vizinhança. Relacionamento de boa vizinhança é no cemitério. Ninguém se provoca, ninguém se insulta porque todos estão mortos. Ou você se levanta aguerridamente para defender o que é certeza, o que é convicção na sua vida, o que lhe dá felicidade, o que leva para o céu, ou você vai ser mais um fracassado, ou você vai ser mais um fujão, mais um frouxo na vida, um covarde, ou você vai ser mais o que? Um Judas, que além de trair, vai se esconder. E quem estuda a doutrina da igreja, a história da igreja, quem estuda verdadeiramente, interpretado pela igreja e pela Igreja Católica, vejam, assim fica melhor, né? Pela Igreja Católica, as Sagradas Escrituras se comprometem com ela. Existe uma gíria por aí que diz, não tem boquinha não. Não tem boquinha, o sangue pode dar na canela. Se comprometer com a palavra.
se comprometer com a Santa Igreja, se comprometer com o nosso Senhor. A minha vida é toda dele. Vamos lá? Vejam. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo, bem além do que seriam capazes por si mesmos. São as duas asas. Já no início do estudo a gente viu a asa da razão, da inteligência, pelos meios naturais, pelas obras que podemos conhecer a Deus, e a revelação de Deus pela fé. Pela fé. E aí vamos alçar voos cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. E ninguém na nossa fé, ninguém na nossa espiritualidade pode nos derrotar. A tempestade vem para a sua casa, mas a sua casa está protegida por uma muralha fortificada, que é a sua fé, que é a sua esperança, que é o amor, as virtudes que Deus nos deu, chamada teologais, as virtudes de Deus. Vejam. Eu acho que dá para fazer mais um número, 53. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Esse projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Agora olhe para o Antigo Testamento, toda a construção que ele fez, toda a construção. Quer que eu faça com vocês toda essa construção? Se vocês puderem anotar para ver o gráfico. Depois da queda de Adão e Eva, a queda para o vale, Deus faz subir para o pico várias gerações. Primeiro em Abraão, o homem da fé, o pai da fé. Depois de sua descendência, Abraão, Isaque e Jacó, que nós chamamos de patriarcas. Vejam. Depois faz a aliança de toda a humanidade depois do dilúvio em Noé. Faz. E promete não exterminar o mundo porque traz a sua maldade desde o tempo da sua juventude. Levanta Moisés para libertar o seu povo diante da sarça ardente. Não é? Fala, dá a plenitude do Espírito Santo a Elias, que desbanca os sacerdotes, os 500 sacerdotes dos deuses Baals. Unge reis e juízes para lhes representar diante do povo, para governar o seu povo. Vejam, coloca uma estirpe de sacerdote chamada levita nos templos para fazer sacrifício e aplacar a sua ira, porque o povo de coração duro, cabeça dura, distante de Deus, pecador, levanta sacerdotes, sacerdotisas, juízes, para julgar em seu nome e julgar com a plena justiça. Deus faz esse caminho todinho para chegar numa adolescente muito simples, muito meiga, silenciosa, tímida, num vale geograficamente falando, que é Nazaré, e envia um anjo, um arcanjo na hierarquia. Vejam, e diz: tu encontraste graças diante de Deus. Tu é a menina dos olhos de Deus. Deus se alegra por ti, por isso te alegra.
Mas por que ele fez isso? O evangelista vai dizer, porque ele amou tanto a sua criação, tanto o mundo, tanta humanidade, eu e você, para que o Filho dele viesse, para nos salvar, para se revelar plenamente, como diz aqui, o Verbo encarnado, Jesus Cristo. Culminou com a pessoa e a missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, por que você tem depressão? Por que você tem transtornos? Veja, por que você sofre à toa, apegado a afetos estragados, a emoções? Por que você tem essa visão troncha do mundo? Se Deus veio para morrer por você, será que a gente entende e acolhe essa verdade? Eu diante de Deus sou tão pequeno. Diante de Deus eu sou tão pequeno. Mas dentro de Deus eu sou tão grande que Ele veio. Olha, de graça nem a mãe dá a vida. Nem o pai dá a vida. Os irmãos não dão a vida um para o outro. Ninguém. Veja. E Deus deu a vida por você. Desculpa a linguagem, viu? Já está terminando. Já é 3 horas. Veja. Isso deveria recarregar as nossas baterias. Temos energias demais. Gás demais para sairmos das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas carências, das nossas meninices, das nossas mermices, sejam tão pequenas ou sejam tão grandes. Tem pessoas que se acham tão grande que fica pisando uma nas outras, se acha tão especial, exageradamente, que é uma consciência estragada. Não! Deus lhe fez a medida certa. Deus lhe vê na medida certa. Nem muito grande, nem muito pequeno. Na medida certa, como filho dele. E acabou. Peça esse olhar de Deus, essa sabedoria de Deus, para você ter a visão certa de você mesmo, e se colocar no lugar certo, se pôr no lugar certo, como filho, como filha de Deus, que é amado plenamente, independentemente que as pessoas nos xinguem, nos excluam, nos tratem diferente, com frieza. Eu não preciso de amor de ninguém, eu preciso do amor de Deus. Me desculpa a linguagem exagerada, é de Deus que eu preciso. Sim, minha mãe vai morrer, meu pai não tive desde do meu ventre, me abandonou. Veja, meus irmãos morreram, eu vou morrer, tudo vai passar, mas só Deus não vai passar. E essa certeza não é para eu ficar rígido, para eu ficar seco diante das pessoas. Não, mas pelo contrário, essa certeza que eu tenho é para eu ser mais amável, mais atencioso, mais compreensivo, veja, mais misericordioso, mais compassivo com as pessoas. Porque se nós somos um bem para Deus, desde aquele mendigo que não é visto, que está comendo coisas estragadas, está no coração de Deus, veja, se é especial para Deus, tem que ser também especial para mim. Não dá para dizer que é cristão católico menosprezando as pessoas, falando das pessoas. Não dá para ser. Eita, o nosso estudo, a nossa leitura promete, não é? Promete. Então aguenta aí, que amanhã, no mesmo horário, a gente vai estar junto fazendo essa leitura do Catecismo da Igreja Católica. Deixe os seus comentários. Nos ajude também, dando o seu testemunho, a sua contribuição também. Deixe, não é? E vá divulgando. Mande links nas suas redes sociais, para que de fato a gente possa
alcançar muito mais pessoas. Aquelas pessoas mesmo que a gente diz assim, eita, fulano deveria ouvir isso, cicrano deveria ouvir isso, né? Mas a palavra é para mim, a palavra é para você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora quero vos abençoar pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.